Acabei de voltar de uma viagem de bicicleta solo que eu fiz em Portugal, da qual eu planejei tudo sozinha. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como eu planejo as minhas viagens e os meus rolês por aqui. Mas antes disso, depois de chover praticamente a semana inteira, eu finalmente achei uma brecha de sol e decidi sair para pedalar. Vem comigo em mais um vídeo. O céu acordou sem nuvem, mas agora já deu uma nublada. E eu acho que vai ficar assim o dia inteiro. É o que tem pra hoje. Decidi fazer um shake proteico. E daqui a pouco eu vou sair pra pedalar. Eu inventando moda, botando esse papel filme. Vamos ver se vai funcionar. Hoje finalmente deu sol. Então eu tô bem feliz. A semana toda ficou chovendo. Todinha. Então eu tô bem animada para o rolê de hoje, porque finalmente um dia sem chuva. Embora esteja frio e ventando, temos esse sol de geladeira para nos aquecer. Tô fazendo um rolê saindo por volta dentro aqui da cidade. Eu vou fazer mais ou menos a mesma rota que eu fiz no outro vídeo, pelo lago. Só que dessa vez eu pretendo seguir reto e voltar. Aqui, ó. Esta é uma marca suíça. Eu cheguei aqui em VV, uma vilazinha, nem sei. Ela bem próxima a Montreux. Tem um maluco ali nadando. Tem doido pra tudo. Agora, né, eu vou ir passando aqui por dentro, tem que ir devagar, ou seja, né, estragando todo o ritmo do pedal. Não tem como. Pode estar o gás que for na estrada. Quando você entra nessas ruazinhas, você perde todo o ritmo. Porque aqui não tem como ir rápido. E também nem é bom, porque é tão bonito que é legal você ir devagar, apreciando a vista. Então esse vale aqui na nossa frente, ele já é a entrada dos Alpes. Eu amo. Você vê que essa cidadezinha é bem bonitinha, né? Olha que bonitinha as casinhas. Eles estão reformando. Ah, devia ter ido pra lá. Eles estão reformando ali o lago, a região do lago. Hoje o dia realmente saiu melhor do que eu imaginei. Esse sol, essa região é muito gostosa no verão, porque eles colocam umas barraquinhas para vender e umas cadeirinhas assim. É como se fosse uma praia. E aí você vai, nada, etc. E do lado de lá nós temos os Alpes. Olha que lindo! Região que eu amo. Pedalar e tal, e fazer trilha.
Tem que dar uma desviada por aqui. E agora estamos indo em direção a Montreux. Aqui. E o legal de Montreux é que você cheguei aqui. Estamos aqui nessa parte do lago, que é a parte de Montreux. Pode ver que a cidade de Montreux é lá. Se você continua contornando, você entra pro vale que eu falei. E lá pra cima foi as montanhas que eu subi. Vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. Agora, fazer uma mini pausa. Até agora foi 25 quilômetros, bem de boa, porque o tempo está ajudando. Eu queria contornar o lago pro outro lado, na França, e voltar de lá com um barco que atravessa o lago. Mas o problema é que o lado de lá, ele tem sombra, porque né, o sol se põe, ele não chega a dar sol do outro lado. Então vai estar bem frio e provavelmente molhado. Água transparente. Um ótimo lugar para vir nadar no verão. Eu já vim aqui umas vezes. Fica lotado. Muita gente mesmo. Tem ali umas quadras, né? Pra jogar vôlei. E eu vou continuar porque tá muito frio. Tem bastante gaivota. Essa parte aqui, bastante casa. Nossa, imagina morar numa casa dessa, ter essa vista aqui todo dia. Isso sim, luxo. Agora, o ruim de andar aqui é que eu tenho que andar bem devagar, por conta que é uma passagem de pedestre. E essa região é bem turística, que geralmente para o barco e você consegue visitar cidades diferentes ao redor do lago. Hoje tá bem vazio, mas isso aqui é bem turístico, principalmente em Tena, verão, tem muita gente mesmo. E aqui são os hotéis, então Montreux é famoso por ter um jazz festival, que dá muita gente, muito... E o legal é que o festival de jazz ele ocorre aqui, exatamente onde eu tô passando. E eles montam uns palcos, um dos palcos é montado no lago, então fica bem legal. E uma parte desse festival é gratuita, então você consegue vir e ver parte do evento, né, de forma gratuita. E é lógico, os palcos principais são pagos. E um outro fato interessante daqui também é que o Freddie Mercury, ele gravou os álbuns dele aqui em Montreux. Tanto é que tem uma estátua dele bem ali. Eu vou passar na frente. Esses são os fatos interessantes. Muito bom, o dia tá bem lindo, mas eu vou voltando daqui porque comecei a sentir muito frio. Pelo menos meu pé tá funcionando com a mágica lá que eu fiz. Essa estátua chama Os Amantes. Bem, gente, já que algumas pessoas pediram, eu decidi fazer esse vídeo sobre como eu planejo as minhas viagens de bike, minhas bike trips, meus rolezinhos por aí. Eu praticamente uso dois aplicativos.
O primeiro aplicativo é o próprio computador do GPS do Garmin. Esse aqui é o Garmin Edge, que é um computadorzinho de GPS que é feito para bicicleta. E quando você liga, ele já te dá aqui os tipos de rota. Então você pode escolher o estilo de ciclismo que você está fazendo. Você pode botar no gravel ou ciclismo de estrada. E você pode ir em navegação aqui. Você pode tanto pesquisar no mapa quanto colocar o nome da cidade que você está indo. Então, se eu estou indo pedalar de destino A a B, eu simplesmente coloco o nome do destino aqui e fica muito mais fácil. Então, esse aparelhinho já vai planejar a minha rota. Uma outra coisa que eu faço daí, né, se eu não conhecer a região, eu abro o Google Maps e checo a rota se faz mais ou menos sentido aquela rota do Garmin. E eu falo isso porque se você for na modalidade estrada, ainda é de boa, porque geralmente é o que você vai encontrar mesmo, mais ou menos, do Google Maps. Agora, se você coloca na modalidade gravel, pode ser que ele te enfie nos buracos e nos lugares assim que as estradas não são tão boas assim não. Então, realmente vale a pena conferir. Então, eu acabo fazendo esse double check mesmo no Google Maps para ter certeza para onde eu estou indo. Agora, se eu for fazer um bate-volta, só mesmo para fazer quilometragem e não precisa especificar tanto o lugar, eu coloco nessa modalidade que eu acho bem legal desse computadorzinho, que é você vai em course, ele é meio lento. Você vai nessa modalidade aqui, você coloca como se fosse o mesmo percurso de ida e volta, aí você escolhe a quilometragem que você está disposto a fazer naquele dia, no caso eu coloquei aqui, vamos pôr 60 quilômetros, o local de início, que é exatamente onde eu estou, e a direção, se é para o sul, para o norte, para o leste, oeste. E você coloca em procurar, e depois o GPS vai ficar procurando um lugar, e ele vai te dar um percurso. Agora não vai funcionar porque ele não funciona bem dentro de casa, ele funciona bem do lado de fora. Então acaba que são esses dois tipos que eu uso mais usando o computadorzinho do Garmin. Agora um outro aplicativo que eu gosto de usar muito, que é um aplicativo gratuito que se chama Komoot. Eu não sei se vocês conhecem, imagino que sim, não sei, deixem aí nos comentários. É um aplicativo para fazer rolê de bike e também trilha. Eu uso ele bastante para fazer trilha em montanha. E ele é bem legal. Primeiro que ele é super fácil de usar. Ele é gratuito, você consegue baixar e usar ele no seu celular. Ele é muito mais interativo, né? Muito mais fácil de utilizar do que esse computador. Então vamos supor, você coloca a cidade que você está e você fala pesquisar rotas aqui. E aí vai aparecer todas as rotas de outros usuários que já fizeram. Então essas são ideias de rolê que você pode fazer ou você pode traçar a sua própria rota, que é muito interessante, porque você consegue ser bem detalhista e colocar todos os pontos que você quer passar. É um aplicativo bem legal porque ele te dá também a altimetria, né? Todo o desnível que você vai ter durante o percurso, a mais ou menos a estimativa do tempo. E o mais legal é que você consegue fazer o download deste mapa em GPX, que é aquele arquivo, né, de GPS, e conectar, por exemplo, a esse computadorzinho aqui do Garmin. Então, quando eu estou bem disposta, faço a rota bem detalhada, faço o download e coloco aqui. Então esse aplicativo você consegue ter a versão gratuita, mas também tem a versão paga, que eu não sei muito bem como funciona, porque eu nunca paguei. Só sei que você não precisa pagar o plano anual, você pode simplesmente baixar o mapa da região que você está, sem ficar muito caro no bolso. Eu acho muito legal essa flexibilidade deles. Então, claro que varia muito para onde eu tô indo, que tipo de país que eu tô indo. Eu voltei de Portugal agora, mas eu já fiz rolê de bike na Itália e parte da Alemanha. Então, assim, essas regiões ainda se parecem muito, principalmente as daqui, ao redor da Suíça, mas eu imagino que se você vá para um outro lugar do mundo, assim, bem mais longe, não sei como funcionaria essa questão toda de planejamento e logística, mas eu tenho bastante interesse em saber. A única coisa que eu acho meio assim, que a gente tem que considerar desse aplicativo é que como você consegue fazer a rota de uma outra pessoa, se as minhas rotas estão disponíveis, o que eu imagino que estejam, e você clica nelas, vai ser exatamente o que eu fiz, né, o meu percurso. E isso pode ser que seja um problema, porque eu já fiz rotas de outras pessoas e essas outras pessoas enfiam assim num fim de mundo ou enfiam numa rua que não é pedalável
ou enfia numa pirambeira, entendeu? Então isso já aconteceu comigo também em trilha, que eu acabei me enfiando numa propriedade privada e tive que arrumar outro jeito de sair dali. Então assim, esses pormenores que você tem que sempre prestar atenção quando for fazer um percurso de uma outra pessoa. E é claro, né, gente, eu tô dando aqui exemplos, principalmente da minha realidade, né, do país que eu moro. Claro que se isso for diferente aí na sua região, você tem que estar atento a isso. Então essa é a parte do planejamento, como eu sou de fato guiada pelo GPS, pelo mapa e tudo. Agora, da onde eu tiro as ideias, os lugares para onde eu quero passar e tal, aí é tudo mesmo uma mistura de inspiração. Às vezes eu vejo um lugar e falo, nossa, eu quero ir lá. Ou simplesmente eu fico caçando no Google Maps os lugares que eu tenho interesse, assim. Esse rolê mesmo de Portugal foi mais mesmo uma mistura de os lugares que eu tinha interesse em conhecer, em passar. Então eu fui meio que traçando uma rota mais ou menos que fazia sentido para, né, os dias e a quantidade de quilômetro que eu ia fazer naquele dia. Então tudo isso você vai levando em consideração. Já aqui na Suíça, como eu geralmente faço as minhas viagens e voltar no mesmo dia, então vai muito assim, eu quero conhecer aquela cidade. Aí ou eu vou pedalando até lá, ou eu falo assim, não, eu quero conhecer essa região, essa montanha, vou fazer esse passo de montanha, e aí eu vou e estudo os caminhos para chegar até lá. Então vai mesmo assim variando nesse estilo. Enquanto o tempo não melhora, eu vou ficando por aqui fazendo muitos treinos. E na semana que vem eu volto com uma novidade que vem por aí. Te espero lá. Beijos!